Estamos de volta aqui com o nosso God Night, mais uma noite abençoada, mais uma noite com Deus. Pastor Kleber Martins na área, queridos. Estamos aqui para fazer aquela nossa devocional linda, abençoada, necessária, completamente necessária para as nossas vidas. Já vamos iniciando, né? Sem muita enrolação, né? Sem muito traquejo. Só antes, se inscreve no nosso canal, deixa aquele comentário, aquela palavra de bênção para nós. Precisamos da oração de vocês. Deixe seu comentário, deixe um like aí nos vídeos se você estiver gostando. Principalmente compartilha, tá? O nosso evangelismo virtual. Compartilha. E vamos gastar aí o botão do mouse compartilhando bastante e fazendo esse canal crescer, tá bom? Vou rodar a vinheta, já volto aí. Rapidinho e já vamos direto para o nosso estudo então. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Estamos avançando aí na bênção de Deus. Deus tem falado aos nossos corações. E como eu sempre digo para vocês, acompanhem na Bíblia, amados. Abram suas Bíblias e vamos juntos aprender um pouquinho mais, tá bom? Abra aí comigo Tiago, capítulo 4, versículo 7. E aqui é um conselho maravilhoso de Tiago. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e nos dá força para te louvar como o Senhor merece e resistir ao nosso inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Interessante porque ele estava falando sobre dar graça ao que é humilde no versículo anterior e que ele rejeita, né, que ele se opõe aos orgulhosos, e ele vem trabalhando essas questões de o que é do mundo ele rejeita e o que é dele é o que é bom para nós fazermos. E aí ele fala, né, como se fosse uma conclusão, uma passagem afirmando aquilo que ele está ensinando, tudo isso acima. Portanto, sendo assim, tá, submeta-se a Deus. Como nós vimos no vídeo anterior, na aula anterior, na devocional anterior de ontem, né? Como nós vimos, submeter a Deus, ser humilde, agradar a Deus com a humildade, alcançar a graça pela humildade que nós devemos ter. Ele fala, então, portanto, submeta-se a Deus. Quer ser humilde? Quer alcançar a graça? Submeta-se a Deus. E aí a primeira coisa das duas que eu quero falar hoje.
Será que nós realmente temos nos submetido a Deus, amados? Vou até mudar aqui. Será que nós temos nos submetido a Deus? Ah, pastor, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, mas isso não é submeter a Deus, amados. Isso é uma parte, isso faz parte do processo. Se submeter a Deus completamente é colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus e procurar não fazer mais aquilo que desagrada ao Senhor. Não importa se eu acho, não importa se é fácil, se é difícil, se o mundo gosta, se as pessoas gostam, se meu pai e minha mãe gostam. Se Deus falou que não é bom, não é bom. Se Deus não quer certas companhias conosco, não devemos ter. Se Deus não quer certas práticas, se Deus não quer sentimentos facciosos, maliciosos em nossas vidas, se Deus não quer que participemos de alguns cálices, de algumas rodinhas, de algumas coisas que nós gostamos tanto, mas temos dificuldade de largar, então não devemos fazer. Quando eu estou conseguindo verter tudo isso, principalmente com o meu coração ligado a Deus, aí sim eu estou me submetendo a Ele. Então, submeter a Deus não é ser religioso, não é rezar 3 vezes por dia, não é dar o dízimo, não é ir à igreja. Isso daí, amados, isso é parte do processo, porque nós fazemos essas coisas que eu falei agora com alegria. Fazemos isso não por peso, não por obrigação ou para ganhar algo em troca, mas sim porque nós gostamos, ou teria que ser assim. Né? Agora, se eu quero realmente alcançar essa graça de Deus, ser humilde, eu preciso me submeter a Ele. Eu preciso deixar Ele cuidar da minha vida, como um bom pai precisa e tem que cuidar. E aí, volto a perguntar, será que nós temos nos submetido a Deus? E o restante do versículo, que é tão importante quanto, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aqui eu queria destacar uma coisa interessante, que quando é sobre o pecado, é interessante que quando é sobre o pecado, Deus ele fala na grande parte das instruções, né, para nós evitarmos o pecado, né? Não praticar, passar longe, não andar mais com aquelas pessoas que nos trazem lembranças, que nos fazem errar. Se é droga, nos usar mais, se é uma conduta, procurar não pensar mais nisso, enfim, né? Evitar. O pecado, a gente não brinca com o pecado, a gente evita ele. Né? E não fica tentando o nosso coração, porque isso desagrada a Deus. Agora, quando ele fala do diabo, ele fala: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O pecado eu tenho que evitar. Agora, o diabo eu tenho que resistir. Eu tenho que ficar firme. Eu tenho que me colocar onde Deus quer me colocar. Eu tenho que saber que eu sou de Deus e que Ele não vai tocar em mim, porque eu sou filho de Deus e o diabo não tem poder sobre a minha vida. Algumas pessoas, quando vem alguma manifestação demoníaca, quando ouvem falar do diabo, já se arrepiam toda, saem correndo, cheios de medo. Não devemos fazer isso, amados. Resistam ao diabo. Então fique firme onde você está. Não deixe ele te humilhar. Não deixe ele se sobrepor a você. E não use as suas forças, mas a força de Deus. Né? Quando lá no livro de Judas, o anjo ele fala para Satanás que o Senhor te repreenda. Né? Olha que interessante. É com a força de Deus que nós vamos resistir ao diabo. Não é para fugir. Não é para ter medo. Não precisa ter medo. Se você tem medo de escuro, de fantasma, coloca isso diante de Deus. Nós não podemos ter medo, resistir ao diabo. Quando eu me submeto a Deus, aí eu junto as duas partes do versículo. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós submetemos a Deus e nós conseguimos resistir ao diabo, mostrar que nós somos filhos de Deus, ele foge. As coisas acontecem, nós alcançamos a graça e nós entendemos o porquê que nós estamos aqui, para ser usados por Deus, para ser bênção nas mãos do Senhor, alcançar vidas para a honra e glória de Jesus. Será que nós temos realmente submetido a Deus e resistido ao diabo? Ou nós temos enfrentado a Deus, colocado Deus contra a parede, exigido as coisas de Deus e quando é o inimigo a gente sai correndo de medo, vive amedrontado? Queridos, tem que ser o contrário. Medo e muito respeito com relação a Deus. E quando for inimigo, fora daqui em nome de Jesus, não quero nem saber de você, você não tem poder sobre a minha vida. Que Deus te abençoe, que nós não invertamos os polos, tá bom? E que possamos agradar a Deus, viver para Deus e ter uma vida abençoada com esse Deus maravilhoso. E o nosso inimigo, ele já tem o seu destino decretado para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Vamos passar para o nosso momento de oração. E eu quero orar por você, que especificamente
tem medo. Tem medo porque já viu alguma coisa, porque teve sonhos ruins, tem sonhos ruins, tem medo de ficar no escuro, ver coisas estranhas. Eu quero orar por você agora, porque Deus vai te dar paz. Deus, ele vai tranquilizar o seu coração. Eu tenho certeza disso. Vamos orar, vamos clamar juntos? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Senhor, nós vamos orar por aqueles que estão com medo, com tristeza. E se esses meus irmãos estão me ouvindo, não tem esse tipo de problema, oremos por aqueles que têm, Pai, que a gente lembrar. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse instrumento que é a oração, que é falar contigo. Toca o coração de cada um dos meus irmãos. E eu quero orar hoje especificamente por aquele que tem medo de escuro, vê coisas, tem sonhos ruins, fica inquieto, quando ouve falar do inimigo, quando sente alguma coisa, fica todo arrepiado, foge. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos deu autoridade. O Senhor nos garantiu que o inimigo está vencido na cruz e que nós já fomos coroados com a vida eterna. Nos ajuda a resistir ao diabo e ele fugirá. Senhor, nos dá força, porque é na tua força que nós conseguimos resistir, é no teu poder, é na tua graça. E é nisso que nós queremos prevalecer, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos, dá força, tira todo medo, todo anseio, toda tribulação, em nome de Jesus. Se a vida está atribulada, tem sido atormentado pelo inimigo na sua casa, que aonde o meu irmão pisar, haja paz, haja alegria, haja vitória, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai. No demais eu louvo o teu nome, eu te agradeço. Os demais pedidos que meus irmãos fizeram, tu és poderoso, Deus, para fazer muito além do que temos pedido ou pensado. Colocamos nossos corações em tuas mãos, pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados. E muito obrigado pelo God Night que tem edificado as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que se você tinha medo, Deus já está tocando seu coração nessa hora. E você vai ter noites e noites e dias de paz, tá bom? Um beijo no seu coração. Nosso compromisso aqui todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 23 horas. Conto com vocês. Dê um like no nosso canal, se inscreve, comenta, compartilha. Evangelismo virtual. Clica, compartilha. Nos ajuda a crescer para a honra e glória do nosso Senhor, tá bom? Um beijo no seu coração, um excelente final de semana. Segunda-feira estamos aqui de volta, sempre no nosso God Night, a nossa noite com Deus, às 23 horas no canal do Pastor Kleber, tá bom? Fiquem na paz.